Vamos lá, pessoal, nós hoje vamos conversar um pouco a respeito de vírus. Bom, você sabe que vírus não são células, eles são acelulares, não são feitos de células, são estruturas biológicas extremamente simples. Além de não serem células, eles também não têm metabolismo próprio. Vamos entender metabolismo como a capacidade de obter energia e de usar essa energia para se manter e se reproduzir. Então veja, o vírus não tem isso. Ele não tem como obter energia do ambiente e usar essa energia na sua manutenção e reprodução. Então como é que ele faz para se manter e se reproduzir? É simples. Ele acaba se utilizando do metabolismo da célula. Então todo vírus é um parasita intracelular obrigatório porque ele precisa utilizar o metabolismo da célula para se manter e se reproduzir. Às vezes a gente vê questões dizendo que o vírus gasta muita energia. Ora, isso é impossível, o vírus não gasta muita energia. Ele não tem metabolismo, ele usa a energia da célula. A célula é que gasta energia com ele. Bom, vamos dar uma olhada agora como é a estrutura de um vírus. Observe que o vírus é feito de uma capa de proteína que nós chamamos de capsídeo. Cada proteína que compõe o capsídeo recebe o nome de capsômero. Dentro do capsídeo fica o material genético, o ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA. Agora, alguns vírus também possuem sobre o capsídeo uma outra cobertura, que nós chamamos envelope, mas isso nem todo vírus tem. Vamos falar um pouco agora a respeito dos vírus que parasitam bactérias. Vírus que parasitam bactérias são chamados de bacteriófagos, ou simplesmente fagos. Vamos dar uma olhada em como é o ciclo de vida dos fagos. Observe. Observe do lado direito do desenho o chamado ciclo lisogênico. No ciclo lisogênico, o vírus injeta o seu DNA dentro da bactéria, ele se une ao DNA viral, passando a ser chamado de profago. Nesse caso, a bactéria não fica doente, mas toda vez que ela se reproduz, as suas descendentes já nascem infectadas pelo vírus. O vírus pode sair do ciclo lisogênico e entrar no ciclo lítico. Nesse caso, o DNA viral se solta do DNA bacteriano e passa a ser transcrito, e depois o RNA traduzido, produzindo proteínas virais. Essas proteínas virais, então, se unem ao material genético viral em um processo chamado de montagem. A montagem gera muitas novas cópias do vírus, que rompem a parede celular da bactéria e saem prontos para infectar novas bactérias. É importante ressaltar nesse ciclo do bacteriófago que o vírus não rouba proteínas prontas da bactéria. Ele não rouba DNA pronto da bactéria. Ele rouba aminoácidos da bactéria para fazer as proteínas dele. Ele rouba nucleotídeos da bactéria para fazer o DNA dele. Isso é importante. E sempre lembrando, ele não está gastando energia. É a célula que está gastando energia por causa dele. Por isso que a célula fica doente quando infectada por um vírus. Ela começa a investir energia nele e não nela. Agora, é claro que existem outros tipos de vírus, além dos bacteriófagos. O próprio ser humano pode ser infectado por uma série de vírus. Vamos aos mais famosos. Nós temos o influenza, que causa gripe. O influenza é um vírus de RNA, porque o material genético dele é o RNA. Outro vírus muito conhecido que parasita o humano é o HIV, que causa AIDS. O HIV também tem como material genético o RNA, mas o HIV se classifica como retrovírus. Cuidado que essa é uma confusão comum em muitos alunos. Tem muito aluno que imagina que para ser retrovírus basta ter RNA. Errado. Para ser retrovírus tem que ter RNA e uma enzima chamada transcriptase reversa. A transcriptase reversa é uma enzima que usa o RNA como modelo para fazer uma molécula de DNA. Ou seja, ela faz uma transcrição ao contrário, uma transcrição reversa. O HIV é um retrovírus, o influenza não. Ok? Um detalhe muito interessante a respeito de vírus é a dificuldade que os cientistas têm de criar uma vacina para combatê-lo. Por que isso? Porque o vírus é muito sujeito a variações genéticas. E é muito importante você saber quais são as fontes de variabilidade genética no vírus. Basicamente, o vírus tem duas fontes de variabilidade. A primeira é a mutação. O vírus sofre muitas mutações. Então é complicado criar uma vacina porque ele está sempre se modificando. Vírus de RNA ainda é mais mutagênico do que o de DNA, porque o RNA é uma molécula mais instável.
Mas existe um segundo processo chamado de recombinação. A recombinação também pode gerar variabilidade em vírus. Dê uma olhada aí no que é a recombinação. Pessoal, o que aconteceu com a gripe espanhola, que matou milhões de pessoas no início do século XX, é um bom exemplo de recombinação em vírus. Há uma influenza que causa gripe em aves, há uma influenza que causa gripe em humanos. Mas essas duas versões do influenza parasitam porcos. E dentro do porco, na hora de fazer a montagem do vírus, houve uma nova combinação, uma recombinação, envolvendo moléculas de RNA do influenza que parasita aves com influenza que parasita seres humanos. Essa nova combinação de RNAs gerou uma nova versão do influenza que causou a morte de milhões de pessoas no mundo. Então é isso que nós chamamos de recombinação gênica em vírus. É um processo que pode acontecer tranquilamente. Pessoal, essa foi a nossa aula sobre vírus, espero que você tenha gostado. Os vírus são entidades biológicas maravilhosas, que são extremamente simples e ao mesmo tempo extremamente eficazes. É como uma música de Dorival Caymmi. Simples, simples, simples. Mas a dificuldade, o mais difícil é isso, é fazer algo genial, com a simplicidade, sem muito rococó, sem muita coisinha. Assim é a música de Caymmi, assim é um vírus. Simples e genial. Até mais, até a próxima aula.